Olha, isso aqui é breaking news, isso aqui vai melhorar o seu dia. Como a de hoje, Megali, tem capacidade de desarranjar também, né, Brasília, né? O universo político acaba que não acredita em coincidências. O senador Everton Rocha, que é o personagem principal da operação de hoje, por exemplo, ele é o relator da indicação do Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. O que pessoas do próprio governo com quem eu conversei hoje cedo já pensam? Que isso pode gerar um grande descontentamento nele e uma desconfiança do próprio governo, já que a PF está subordinada ao governo, e isso talvez pode dificultar a aprovação do nome do Messias para a vaga. Ele é o relator, ele vai dar o primeiro voto, ele pode, portanto, dificultar as coisas. Agora, os vazamentos... Fim de ano chegando, mas tem coisa que não muda, né? Ou seja, o governo Lula roubando a população. Hoje, como vocês viram aí, o número 2 da Previdência Social, que estava deste governo agora, foi preso por roubar de aposentado. Também era para ter sido preso um senador Everton, lá do Maranhão, do PDT, mas a PGR, aquele lá, o Gonê, que foi reconduzido, disse não, esse não é para prender. Claro, se este senador tivesse escrito numa estátua "Perdeu Mané de Batom", mas bom, aí ele iria pegar 14 anos de cadeia, com certeza, como foi o caso da Débora do Batom. Mas como ele só roubou aposentado, aí vamos dar uma aliviada, né? Isso sem contar no Lulinha, que está fugido lá para a Europa, vivendo com dinheiro roubado dos brasileiros. Os brasileiros mais carentes, diga-se de passagem, continua livre, leve e solto na Europa. Hoje, inclusive, foi descoberto que um amigo dele, olha que grande amizade, recebeu mais de 1 milhão do careca do INSS. Que esse careca também, além de estar preso, hoje teve o filho preso. Ou seja, se você não entendeu nada que eu falei, o resumo é o seguinte: os ladrões dos aposentados estão no governo Lula, inclusive o filho do próprio presidente. Pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver... O Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, é o seguinte, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se expropriar o dinheiro do aposentado. Caiu o sigilo desta operação de hoje da Polícia Federal. Portanto, nós teremos acesso, em instantes, a este documento que embasa por qual motivo, por exemplo, nós temos a prisão do vice-ministro da Previdência. Por qual motivo nós temos busca e apreensão em, por exemplo, senador da República. Já te adianto uma parte. Ao vivo é isso e a gente vai construindo o noticiário junto, tá bom? Vejamos aí. Decisão, 2 pontos. Trata-se de representação da Polícia Federal, formulada com fundamento nos artigos tais, no bojo do inquérito tal, em que se pleiteia, desculpa a deselegância do tal, tá, gente, que eu tô pulando os números, em que se pleiteia a adoção de medidas judiciais contra diversos investigados apontados como integrantes de complexa organização criminosa, voltada à dilapidação e ocultação de patrimônio de origem ilícita, através da prática de lavagem de capitais no âmbito da operação sem desconto. Vamos ao próximo parágrafo? E tudo isso você está vendo porque Gustavo Uribe teve acesso a este documento e compartilhou com a gente. Segundo a autoridade policial, o inquérito teve origem em denúncia noticiando a ocultação de bens provenientes de ampla fraude praticada por meio de descontos associativos fraudulentos em detrimento de aposentados e pensionistas do INSS. Gente, só esse segundo parágrafo já é... Tem tanta coisa nesse segundo parágrafo. Denúncia de ocultação de bens. Então, por exemplo, alguém tem um carro, tá? Só para usar como referência, porque a gente também tem carros apreendidos. Então, segundo a polícia, existem bens que podem ser, por exemplo, um carro que você tem ali oculto, que tenha vindo após uma fraude, um dinheiro adquirido por meio de uma fraude de descontos associativos fraudulentos em detrimento de aposentados e pensionistas do INSS. Aí a gente está falando sobre quem passa uma vida contribuindo, uma parcela, não importa quanto, que fosse 1 centavo, uma parcela roubada, sem a sua autorização, e você, que fica indo de farmácia em farmácia para conseguir um desconto maior no seu remédio, que se você não tomar, você morre. Essa pessoa que foi roubada, que fosse 1 centavo, não importa o valor, que fosse 1 centavo. E a operação diz que esse dinheiro
por meio de vários trâmites, resulta em gente que aí tem carro importado, carro blindado e vários bens, tá? Mais de 50 mandados de busca e apreensão hoje, 16 de prisão. E aí, lembrando aqui, sobre o senador, que é vice-líder do governo no Senado, a Procuradoria-Geral da República disse que não havia itens, não havia provas que corroborassem que ele fosse alvo de busca e apreensão hoje. Porém, entretanto, todavia, mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro, que agora me fugiu o nome, André Mendonça, entendeu que ele tinha sim que estar, que havia sim provas para que ele fosse alvo desta operação de hoje da Polícia Federal. Mas o Brasil foi pego de surpresa, vamos colocar assim, vereador, com a revogação da Lei Magnitsky. Aí tem gente que não, olha, ela foi só deixada de stand-by, ela não foi revogada. Até queria que você explicasse tecnicamente isso pra gente, porque nunca se viu uma revogação, uma suspensão de uma lei dessa magnitude tão rápida, em apenas 5 meses. E realmente a gente não sabe até hoje, porque nós sabemos que Donald Trump é alguém diferente de Lula, muito bem sucedido na iniciativa privada. O senhor faz parte do partido dele, o Partido Republicano, e ele sabe negociar muito bem. Para ele reduzir as tarifas de 50%, não de tudo, mas de parte dos produtos, e também revogar a sanção do Alexandre de Moraes e da sua esposa, o Brasil ofertou alguma coisa em troca. Até hoje não ficou transparente o quê? Falam que os irmãos Batista, com a JBF, teriam ali feito uma negociação, etc. Queria que você avaliasse esse cenário pra gente. Olha, com certeza é um cenário complexo, mas vamos por partes. A lei Magnitsky foi aplicada por sanções, sancionando o ministro Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Isso é fato. E a questão da não inclusão, não mais inclusão dele na lista do OFAC, não retira a sanção dele. O que houve, essa negociação foi feita a portas fechadas, nem mesmo aqui nos Estados Unidos foi publicado a revogação da sanção, ou seja, o ato que fez incluir ele na lista do OFAC foi feito com uma portaria da Casa Branca, e citando o nome dele, citando as razões, e nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada após o nome dele não estar constando mais do OFAC. O que pode ser uma suspensão temporária do nome dele, da inclusão do nome dele na lista do OFAC, fruto de uma negociação a portas fechadas. Sim, não se sabe ao certo o que o Brasil deu em troca, ou prometeu em troca. A realidade é que o que foi prometido e o que foi negociado, dependendo do que for, se foram ativos minerais, ativos logísticos ou acesso a informações de Estado, isso vai ter que passar. Se fosse um país que a lei estivesse sendo cumprida à risca, isso deveria passar pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Brasil. Ou seja, os Estados Unidos têm necessidades estratégicas, geopolíticas, que é a estabilização da segurança no hemisfério ocidental, que é na América do Sul e Central. Os Estados Unidos têm interesse em tirar a China do hemisfério ocidental, a influência da China. Isso está bem documentado agora na nova estratégia de segurança nacional que foi publicada no início de dezembro. E a janela de oportunidade foi essa, foi abrir um canal de comunicação com o governo brasileiro para trazer o governo brasileiro para o seu lado, para atingir objetivos estratégicos. E isso passa pela crise na Venezuela, onde você tem a crise de narcóticos e o combate ao narcoterrorismo, que hoje mata mais de 100 mil pessoas por ano de overdose nas ruas. Ou seja, um objetivo estratégico americano foi alcançado em trazer o Brasil para o seu lado, e o preço, ao que parece, foi, a moeda de troca, ao que parece, foi a suspensão, ao que me parece temporária, porque, mais uma vez, não há nada oficial do governo americano dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é mais sancionado pelo OFAC. Pode ter sido uma suspensão temporária. Vamos aguardar e ver realmente qual foi a decisão do governo americano. Gente, vocês viram que os médicos de Bolsonaro solicitaram uma cirurgia de emergência. Emergência, você sabe, né? É uma palavra que significa que tem que ser rápido. Foi bem. O judiciário não concordou, pediu perícia. A perícia foi feita. Aí eu aqui, né, no alto da minha ignorância, falei, não, já fiz a perícia, deve estar vendo aí, né, para já fazer a cirurgia. Não. Em que ponto nós ainda estamos? Aqui, ó. Aqui é de hoje, né? Meia-noite de hoje, ou seja, já é dia 18. Após perícia, PF vai encaminhar resultado de exame médico para o Dom Pedro III. Nem chegou ainda. Isso porque é uma cirurgia de emergência. Aí, antes que eu
coloque mais, né? Sei lá, antes que eu fale mais da minha indignação, eu vou deixar que o próprio consórcio fale sobre isso. O esquerdeiro lá do Metrópolis, cara de esquerda mesmo, né? Tá lá, vez ou outra. É o Felipe, uma coisa. Esqueci o nome dele agora. Ele vai comentar sobre o caso. Ele vai trazer algumas ponderações aí que acho que dificilmente alguém vai chamá-lo de extremista, né? Já que ele é de esquerda, já que ele não tem nenhum apreço pelo Bolsonaro nem nada. Mas que são algumas coisas que envolvem, inclusive, a própria medicina, que parece que o judiciário andou esquecendo. Como é que eu vi? Confesso que eu não consigo entender, né, esse procedimento do Alexandre de Moraes em relação aos pedidos, né, da defesa do Bolsonaro sobre a sua saúde, né? A gente sabe, né, que o médico ele é soberano, né? O médico, quando ele fala que o paciente dele precisa de cirurgia, ter determinados cuidados, ele é a força, né, maior daquela situação e cabe ao juiz acatar, né? Cabe ao juiz acolher, né, a decisão da junta médica que está com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então você vê o Jair Bolsonaro desconfiando do médico, né, do Jair Bolsonaro, que não é parte do processo, é bom lembrar, não é parte do processo, desconfiando do médico pedindo para a Polícia Federal fazer exames no Jair Bolsonaro para ver se de fato ele precisa de cirurgia ou não, precisa de cuidados extras ou não. Isso, no meu modo de ver, é um completo absurdo, né? E não tem qualquer justificativa, né? O médico, né, é soberano, né? Não cabe outro médico analisar o que o médico sugeriu, né, anteriormente, né? Sendo que é o médico que acompanha, né, o Jair Bolsonaro. Então, no meu modo de ver, infelizmente, esse expediente do Alexandre de Moraes fazem da justificativa para a narrativa, né, de grande parte da direita e de apoiadores do Bolsonaro de perseguição política. E quando o Alexandre de Moraes decidiu fazer com que o Jair Bolsonaro cumprisse a pena em regime fechado, ele puxou para si a responsabilidade, né? O Jair Bolsonaro está sob a tutela do Estado. O Jair Bolsonaro está sob a tutela dele, né? Então, qualquer coisa que aconteça com o Jair Bolsonaro, né, a responsabilidade é do Estado, né, que mantém o Jair Bolsonaro sob a sua tutela. Então, no meu modo de ver, não tem nenhuma justificativa essa demora do Alexandre de Moraes em liberar, né, o Jair Bolsonaro para fazer cirurgia, né? A junta médica, o médico é soberano, né? O médico que acompanha o Bolsonaro, que sabe todas as suas questões, sabe todas as suas especificidades, sabe todas as suas condições de saúde, condições sanitárias, condições físicas e psíquicas, né? Ele é soberano em apontar o tratamento. Então, se ele falar que o Bolsonaro precisa de cirurgia, né, então não cabe ao juiz pedir para outro médico fazer análise e verificar se de fato outro médico tem razão ou não. Não, cabe cumprir o que o médico falou, né? Não cabe, na minha humilde opinião, Neila, não cabe a opinião e esse procedimento do Alexandre de Moraes sobre a autorização para fazer cirurgia urgente, né? Aí, né? Cara de esquerda. A opinião do... O cara, assim, o cara estudou, foi médico, se especializou, fez tudo. Não, mas a opinião não presta não, tem que ser um médico do judiciário, porque pode estar envolvendo aí um mega plano, né, golpista, do que de fuga, o Bolsonaro vai fugir da cadeia, vai fugir da sala de cirurgia. Como é que funciona isso? E aí, o engraçado é que fala assim, não, e deveriam saber que Bolsonaro está sob tutela do Estado, que se acontecer alguma coisa com Bolsonaro, o responsável é o Estado. Tu acha que a gente está vivendo em uma situação que, caso aconteça algo com Bolsonaro, o Estado liga? Vai fazer o quê? Qual vai ser a responsabilização? Qual vai ser a punição caso o Estado, né, negligencie Bolsonaro? Vai fazer o quê? Vai punir quem? Quem que vai punir? Não vai acontecer nada. Nada. É desumano o que está acontecendo, é tortura. Enquanto isso está lá, Bolsonaro com dores, com problema de soluços, né? Deixa lá ele ser torturado pelo bem da democracia, né? O importante é que a democracia venceu o golpismo. Tortura, assim, ó, a olhos nus, pra todo mundo que quiser enxergar. Aí a gente passa, né, pra falar da trama golpista. Eu não vou entrar em destaque nem da play no vídeo, no áudio, nem nada, porque vocês já ouviram essa história de tantos ângulos diferentes e tem pessoas que eu não gosto nem de ouvir a voz, como o nosso companheiro aqui, Dom Pedro, né?
a celeuma sobre Felipe Martins ter ido ou não aos Estados Unidos. O ministro afirma haver documentos de um lado e de outro. Tem gente que diz que ele foi, tem gente que diz que ele não foi. E rejeita a preliminar da defesa ao dizer que caso não tem relação com o julgamento do golpe. Aí o Enio comenta assim, ó, ministro, qual é a celeuma da viagem? Tu podia dizer? A Polícia Federal disse que Felipe foi para os Estados Unidos e o governo americano disse que ele não foi. Quem será que está certo? A celeuma disso, né, é o juiz não querer admitir que errou. O Gil Diniz até colocou o trecho, né, dessa situação, que ele até fala, né, tem dúvidas, pairam dúvidas sobre o que está acontecendo. Dizia antigamente, até quando tinha dúvida, né, a dúvida devia pesar para ajudar o réu. Mas esqueça isso, né, o Brasil. Aí o Verdivaldo fala assim, todo sistema de justiça moderno reconhece que o pior abuso que pode cometer é prender uma pessoa inocente. Todos viram Moraes fazer isso com Felipe Martins por 6 meses, sem acusações, com base em uma falsidade óbvia sobre uma viagem aos Estados Unidos. Poucos se opuseram por causa da posição política de Martins, o que sinalizou a Moraes que ele poderia prender qualquer pessoa sem ser contestado. Aí o Chiquinho, que é o advogado, né, tava comentando lá embaixo o seguinte, ó. Como Dom Pedro III não tem meios de provar que Felipe Martins esteve na reunião do dia 7 de dezembro, ele usa uma viagem de Uber de 19 de novembro como prova de que ele participou da reunião do dia 7. Não há sequer uma preocupação mínima com a coerência da narrativa. Mas às vezes ele foi dia 19 e ficou dormindo no palácio, né, até dia 7. Aí ele ficou lá escondido. O Gil Diniz se complementa dizendo, né, o Chiquini expõe os absurdos do voto. Tem qualquer prova que Felipe esteve na reunião do 7 de setembro. Moraes tenta sustentar a acusação com a corrida de Uber feita em 19 de novembro. Não há lógica, não há coerência temporal, não há prova. Apenas uma narrativa forçada para justificar uma decisão já tomada. Isso escancara que o processo não busca a verdade dos fatos, mas sim manter uma perseguição política a qualquer custo. Um pouco antes disso, né, porque o julgamento começou na semana anterior, você lembra que essa até notícia que o Chiquinho, a defesa do Felipe, né, ia mostrar que o Cid tentou colocar na conta dele algo que saiu da cabeça do próprio Cid. E além disso daí, tem uma notícia na sequência, né, que a defesa queria apresentar uns slides e não deixaram. Só para relembrar aqui rapidinho o que rolou semana passada. Aí o Chiquinho fala assim, ó, o presidente da primeira turma mandou um policial me retirar da tribuna no momento em que eu exerci o direito legítimo de defesa após me ter sido negado o direito de suscitar questão de ordem. O advogado foi expulso da tribuna por um policial aos gritos de ordem. E o Verdivaldo mais uma vez fala, ó, houve muitos momentos em que percebi o quão tirânico o Supremo havia se tornado, porque o establishment, liderado pela Globo e seus aliados na esquerda, queriam. Foi quando Dom Pedro III prendeu Felipe Martins sem acusação por 6 meses com base em uma falsidade óbvia e poucos se importaram. Aqui foi o que rolou semana passada, né? Para além da condenação de 21 anos. Slide vetado por Dom Pedro III em sessão no Supremo tinha citação de Zanin. A defesa do Felipe foi inteligente, né? Pegar uma fala do atual ministro, mas na época advogado de Lula, para usar na situação, mas vetaram aí, não podia usar o slide não. A defesa de Felipe pretendia usar um slide com o argumento de Zanin, quando era advogado de Lula, no período da Operação Zelotes em 2015. A peça mostrava Zanin questionando o uso de minutas que não chegaram a ser assinadas como provas contra Lula e seu chefe de gabinete, o Gilberto Carvalho. Na peça de defesa elaborada por Zanin, que hoje integra, né, a primeira turma, é o presidente, inclusive, da primeira turma, o Zanin contestava o uso do material. Na ocasião, Zanin alegou haver minutas de contratos não assinadas e manuscritos, né, apreendidos em endereço de Alexandre Paz dos Santos, realizando um criativo e ficcional trabalho de dedução descomprometida para construir a narrativa confusa das tratativas que teriam ocorrido entre consultores e clientes, né, montadoras, que ao cabo seriam bastantes para configurar crimes de corrupção ativa atribuídos ao defendente Gilberto Carvalho. Definido pelo Chiquini, Felipe Martins é acusado de elaborar a minuta de um decreto que instituiria um golpe de Estado após as eleições de 22. Era um golpe de Estado.
quando Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente. O documento encontrado pela PF não apresenta nenhuma assinatura, o que se encaixaria aí na questão do Zanin, e não deixaram usar esse argumento. Aí teve outro problema também, ao longo do julgamento. Chiquini comentava: aqui está o documento. O ministro afirmou que, se fosse importante, teria sido juntado nas alegações finais. Ele diz, páginas 268 a 271 das nossas alegações. Diante disso, o excelentíssimo ministro irá julgar meu cliente sem conhecer os autos, nem ler nossas alegações finais. Ele diz, não, se o argumento fosse bom, tá nas alegações. Ele diz, mas está nas alegações. Parece que tu não leu as alegações finais. Analisamos minuciosamente essa tese do ministro Zanin nas nossas alegações. Afirmar que isso não estava nos autos é prova cabal que Felipe será julgado sem consideração por suas teses defensivas. Na tradução, né? O cara está sendo julgado por quem nem parou para ler a defesa. Porque o cara tá falando que, se fosse importante, estava na defesa e está na defesa. Aí Eduardo gravou um vídeo, comentou sobre o caso. Felipe Martins, preso preventivamente por uma viagem que não fez e agora condenado por uma minuta que nunca existiu. Espero que os políticos neutros estejam curtindo o espetáculo. Afinal, amanhã, quando eles não dobrarem seus próprios interesses ao capricho destes ditadores, será a vez deles sofrerem a perseguição. A história nunca falha. Colaboradores do regime sempre acabam destruídos pelos ditadores e não há autoritarismo que dure para sempre. Dá play aqui no Dudu. Aqui. Ó, Dudu. Felipe Martins acaba de ser condenado a 21 anos de cadeia. Ele já tinha cumprido mais de 6 meses por uma viagem que não existiu aos Estados Unidos. Mas o regime não pode reconhecer isso, porque senão seria reconhecer a própria perseguição. E ainda daria margem para o Felipe Martins mostrar isso para o mundo inteiro, por A mais B, bem como correr atrás de uma indenização. Então o que eles fizeram? Agora estão colocando o Felipe Martins 21 anos na cadeia por uma minuta de golpe que nunca existiu. Porque nesse país tudo se vaza. Certamente, se tivesse alguma coisa, estaria em todos os jornais. Só não vazam as imagens da Câmara, né, do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, que hoje está lá com a maior cara de pau julgando isso. E ainda dizendo que é um julgamento técnico. Não se trata de vingança. Muito técnico, né? Tiveram que mudar 2 vezes a jurisprudência do STF, que é sedimentada desde 2005, para agarrar a competência para julgar o presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo ainda vai ser reescrito. E essa injustiça, ela vai ser corrigida. Toda ditadura tem início, meio e fim. Deus quiser, a gente vai estar aqui para ver esses debochados ditadores pagarem pelos crimes deles, bem como os omissos, como já diria Dante Alighieri, né? Os locais mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que, em momentos de crise, optaram pela neutralidade. Pois é, né? Moderados, neutros. Paulo Capelli. Espanha nega último recurso do Brasil para extraditar Oswaldo Eustáquio, que poderá permanecer na Europa. Aí o jurista João Paulo Rocha comenta, né? Emblemático isso aqui acontecer no mesmo dia da condenação absurda de um inocente a 21 anos de prisão. A Itália deve seguir o mesmo caminho com talha-ferro. Buscar asilo no exterior contra a perseguição política é totalmente legítimo, né? Enquanto, sei lá, acho que qualquer pessoa bem intencionada estava vendo aí tudo que estava acontecendo e fica no mínimo indignada, né? Uns ficam tomados de raiva, de ódio do que está acontecendo. Você tem pessoas que se juntam aos petistas para celebrar. Veja só. Começando ali no meio, Marcelo Brigadeiro, que disse que vai sair candidato a governador pelo partido do MBL. Felipe Martins acaba de ser condenado a mais 20 anos de cadeia. Ele sempre foi um covarde, mau caráter. Utilizava sua função emprestida para coordenar ataques. Coordenava ataques. Devia mostrar, cara, quando foi que houve essa coordenação de ataques. Mostrar uns prints, sabe? Não sei, alguém assim. Você mostrar, prove aí que rolava essa coordenação de ataques. Aí o pilantra do Danilo Gentili, que tem lá o seu programa na SBT,
uma TV, né, sem lado, esse merda criou junto com outros o seu próprio setor de repressão. Queria ele poder estar nos prendendo por 20 anos agora mesmo. Um covarde tem orgulho de um dia ter irritado tanto ele que fiz ele logar na conta errada e ele ficou disparando fakes da própria conta. Foi mesmo. Aí o Jean fala assim, ó, você tá comparando cancelamento, briguinha ideológica, guerra de fakes de Twitter com condenando a 20 anos de cadeia por algo que você não fez e não tem como provar que fez? É sério isso mesmo? É o que eu falo pra vocês, eu só tenho um critério na política pra falar, bicho, eu nunca mais converso contigo, ou a gente pode bater um papo. E se você apoia a perseguição? O que Danilo Gentili faz, o que o Brigadeiro faz, o que a turma do MBL faz, não dá. Aí você comenta, né? Qualquer tipo de organização e estrutura bem sucedidas que o MBL venha a ter, valem de nada, né? Diante dessa postura. E ainda tem gente que se encanta com um comediante. Na linha ainda, Renato Batista, outro expoente aí do MBL. Pimba, o feitiço virou contra o feiticeiro, vai cagar no buraco, seu vagabundo. Eles ficam dando a entender que o Felipe Martins basicamente operava a Polícia Federal ou o Ministério Público contra eles. Porque até a ação do Ministério Público contra o MBL não foi o Ministério Público Federal, foi o Ministério Público de São Paulo, o governo Dória. Não faz sentido nada dessas acusações. Explicado sobre onde é que tá o PC da Rosa, o que é que tinha dentro dele, ninguém quer falar. Aí o ratão do banhado fala, ser do MBL é comemorar a prisão de inocentes. E não é a primeira. O Kataguiri falou que por ele mantém todo mundo preso, mas não pode ajudar o Bolsonaro de jeito nenhum. Depois, pedir votos para a mãe desses mesmos inocentes presos em nome da melhoria do Brasil. É o clássico. Serrar a perna primeiro para depois vender a muleta. Ou se ainda for bonzinho, vende uma prótese. Ainda no âmbito de processos, antes de falar da dosimetria, vocês viram aí Silas Malafaia, né? Cantando de galo pra cima do Flávio Bolsonaro. E tem muita gente falando aí que talvez essa mudança de postura do Silas possa ter algum tipo de relação com o fato aí dele estar no alvo do judiciário. Né? Vai saber. Então tem que ficar contra a família Bolsonaro. Teve seu celular apreendido. Quem sabe aí pode ser denunciado por coação. Mas segundo o Estadão, não. Ele não vai ser denunciado por coação. Mas Gonê prepara a denúncia contra o Silas Malafaia. E o Gonê faz isso em tentativa de reconstruir ponte com militares. Mas o que é que tem a ver? Uma denúncia contra o Malafaia para o Supremo e o Judiciário e as Forças Armadas serem amigos? O que é que está acontecendo? Aí você vai ver, né? O Gonê prepara uma nova denúncia ao Supremo. Eu não sei porque é o Supremo. Me perdoe, eu sou meio burro, né? Eu achava que, sei lá, o Malafaia devia ser a primeira instância, mas é o Supremo. O alvo da vez é o Malafaia e vamos ver os possíveis crimes, né? Organizou manifestações em defesa de Bolsonaro. Tá. Isso é crime? Atacou a democracia. Eu queria saber o que seria isso, né? Atacou a democracia normalmente é falar mal do Lula, falar mal da Globo, falar mal do Supremo, enfim. Defendeu anistia golpista. Isso é inafiançável, realmente. E xingou o ministro da corte. Aí eu não sei nem porque colocou, né? Que é redundância, porque xingar o ministro da corte é atacar a democracia. É a mesma coisa. Malafaia, no entanto, não será denunciado agora por crime ligado à tentativa de golpe. Agora, ou seja, quem sabe lá na frente, né, Malafaia, você vai ser preso também. Mas o Malafaia agora será denunciado por ofensa à honra dos militares. Olhem as preocupações do Estado Democrático de Direito. Também foram alvo de ataques do pastor. No estilo morde-a-sopra, o recorte de Gonê marca uma tentativa de reconstrução da ponte entre o Judiciário e as Forças Armadas após as condenações criminais e prisões impostas a detentores de altas patentes. A ideia do PGR é apresentar a denúncia até sexta, de 19, último dia do funcionamento do Supremo, antes do recesso. Caso não consiga finalizar a peça até lá, o plano será adiado para fevereiro de 26, quando o tribunal retoma as atividades. Ao defender a honra dos militares, Gonê tenta amenizar o próximo capítulo de traumas no horizonte das forças. No ano que vem, condenados pelo Supremo correm o risco de perder cargos e patentes em julgamentos no Supremo. Corre o risco, né?
Eu quero acreditar que, que ainda tem a possibilidade de eles não perderem, né? Que não é um julgamento de cartas marcadas. Quero acreditar. Quero acreditar que não já tá certo que isso vai acontecer. Aí o inimigo pergunta, né? Eu tô tentando entender a lógica do judiciário de reconstruir pontes com as Forças Armadas, perseguindo opositores, né? Eu vou perseguir uma pessoa pra você virar meu amigo, né? Eu não tô entendendo. Então, assim, as Forças Armadas no Brasil, enfim, tem apreço por perseguidores, é isso? Foi encomenda? Um pedido de agravo, né? Devido à crítica sofrida, né? Ah, eu tô incomodado com as livros, persiga por mim. Estranho, né, o Brasil? Mas são questionamentos aí que não tem como não serem feitos mediante as revelações da imprensa. Ainda falando da turminha da democracia, por conta das falas do Zezé de Camargo reclamando do evento da SBT News, ele, nosso grande Reinaldo Azevedo, sócio do Valfrido Vardi, veio falar que Zezé de Camargo é um golpista. Entusiasta do golpe, tá ali, ó. Olha o título, Zezé de Camargo queria o golpe, não a democracia, e deixa isso claro. Aí o Enio comenta, né? Reinaldo virou uma caricatura dele mesmo. Ele é incapaz de aceitar qualquer crítica a Lula ou a Dom Pedro III. Agora ele chama Zezé de Camargo de golpista. Eu explico. O Zezé pediu que o SBT não colocasse no ar um especial de Natal que ele gravou por causa da presença de Lula na inauguração do SBT News. Reinaldo não aceitou que alguém criticasse o seu ídolo e fez o seguinte vídeo. Zezé de Camargo, entusiasta do golpe, e com a singela descrição. Zezé de Camargo queria o golpe. Nesse vídeo de 4 minutos e 20, ele não mostra qualquer prova da acusação. Ele só diz: o senhor Zezé de Camargo simplesmente não gosta da democracia, ele não aceita a democracia, ele gostava do golpe. Reinaldo tem a tese que estamos vivendo uma eterna tentativa de golpe e que todos que ele não gosta são golpistas e têm que ser presos. É essa a democracia que foi salva? Ainda falando da democracia que foi salva. Isso aqui aconteceu nos últimos dias, mas como eu não comentei, eu falei que queria achar um momento para comentar. Vocês devem ter estão acompanhando aí, né, o filme sobre Bolsonaro, Dark Horse. E semana passada, uma equipe de fiscais, né, da área de cinema, de atores e tudo mais, foi lá pra ver como é que o filme tava, diante de denúncias. O Paulo de Tarso pergunta: rapaz, tu já viu alguma vez fiscalização de qualquer filme gravado no Brasil sendo divulgado dessa maneira? Ah, já ia me esquecendo, o filme que conta a trajetória política do Bolsonaro, né? O Paulo de Tarso é só uma pessoa comum, mas o Josias Teófilo trabalha com cinema. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E trabalho com cinema há 10 anos. É a luta pela democracia. E o Trielli fala o seguinte: eu já estive em muito set de filmagem. Trabalho há 25 anos com isso e nunca vi nada assim. O Trielli não é artista de cinema nem nada, só que o Trielli é músico. O Trielli já fez muita trilha sonora, não só de comercial, mas para filme também. Nisso daí o Trielli manda bem. Eu reclamo dele como músico, mas ele sabe fazer. Enfim, né, muito menos sendo divulgado em rede social. Isso é de um ridículo gigantesco. Parece que a galera quer mostrar de todas as formas, para não deixar nenhuma dúvida, quem são os verdadeiros fascistas, censores e perseguidores, e que vivemos em um regime de exceção em todas as áreas da nossa vida. Aí, pra gente começar a falar de dosimetria, o Mafinha falou o seguinte, né? Bolsonaro tá preso, a direita tá na guerra civil aberta, tomamos pinote e calça arriada do Trump, deputado cassado, jornalista exilado, mataram na cadeia militantes, tortura. Mesmo assim, toda a elite brasileira, jornalística, artística, política, econômica, financeira, essa elite não está preocupada com o Novo, não está preocupada com o MBL, não está preocupada com o Renova, com Nova Resistência, com o Livre, com os ANCAP, com os libertários, não. Não são essas direitas que incomodam as elites. A direita que preocupa é a bolsonarista, né? É curioso isso. Só tem uma direita que incomoda o sistema. Ninguém mais consegue incomodar. Todos são democratas. Aí corta pro dia de ontem. Tivemos aí a dosimetria aprovada no Senado e tiveram algumas mudanças ridículas. Mas essas mudanças ridículas já foram suficientes para o PT se revoltar e acionar o Supremo. Mas antes de chegar lá, tem um fato que eu achei bacana, achei importante.
Inclusive, esse fato aqui a gente fez na época um dossiê histórico, trouxemos várias notícias da imprensa, o Diário do Congresso Nacional e muito mais, que foi a posição, né, do Lula, do Fernando Henrique, do Temer, do Alckmin, do Nelson Jobim, todos a favor de tornar a anistia, assim, para tudo possível. E aí o Esperidião Amin era o relator da dosimetria no Senado e ele incluiu isso. Relatório do PL da dosimetria resgata a defesa de anistia por Lula e pelo PT. Essa do PT eu não sabia. Relator do projeto de lei de dosimetria, Amin, em seu parecer divulgado nesta quarta, citou os votos de Lula e a posição histórica do PT na Assembleia Nacional Constituinte para tratar da possibilidade de anistia para crimes políticos no ordenamento jurídico brasileiro. Ao contextualizar o debate constitucional, Amin recorda que em 4 de agosto de 88, a Constituinte analisou a proposta para impedir a concessão de anistia a crimes contra a ordem constitucional e o Estado de Direito, e foi rejeitado. Queriam impedir, não, a gente não vai pedir não. Não iremos impedir a concessão de anistia para esse tipo de crime. A emenda, apresentada pelo então deputado Carlos Alberto Caô, contudo foi rejeitada, mantendo-se a anistia como uma faculdade política disponível em momentos excepcionais para assegurar a estabilidade social. Ao listar os parlamentares que votaram contra a vedação da anistia, o relator menciona lideranças que viriam ocupar a presidência, entre os quais tem Lula, Temer e FHC. Entre os proeminentes líderes, o Alckmin, Renan Calheiros. Eu ia falar do Renan Calheiros, estava reclamando ontem. O texto também recupera a declaração de voto apresentada pela bancada do PT durante a votação do então artigo 6º do projeto constitucional. Segundo o documento, a bancada do PT, embora votando favoravelmente ao artigo 6º, entende como equivocada a classificação como crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de forma absolutamente indiferenciada. Porque depende de que grupos você está falando. Na declaração reproduzida, os parlamentares petistas estabeleceram distinções entre diferentes tipos de ação política. Consideram fundamentalmente distintas o quê? Uma ação golpista de grupos militares a serviço da burguesia e do imperialismo, que eu acho que não é o caso da Tia do Zap, as vítimas do 8 de janeiro como um todo, de outro tipo de ação de amplas massas populares, ainda que também se utilizando de armas contra a opressão e exploração. No caso do 8 de janeiro, nem arma teve. O relatório de Amin também rejeita a equiparação entre esses contextos. A revolta das massas esmagadas e em luta por sua libertação, de maneira nenhuma, pode ser equiparada ao golpismo das classes dominantes contra o povo, aponta trecho do parecer. Esse assunto, na época, eu falei, gente, isso aqui tinha que ser massificado no debate público, as pessoas comentarem, apresentarem para mais pessoas, mostrar como a anistia é constitucional, com direito a voto do Lula para isso acontecer. Mas na época os políticos, sei lá, não deram muita atenção, ainda bem que tá aqui nesse episódio. Mas devia ser mais explorado, junto à população, o povo saber que isso aconteceu. Aí, passou a anistia, né? A dosimetria, na verdade. Da prova redução de penas, que beneficia Bolsonaro, Lula deve vetar. Tava no deve, né? Na Folha. Já o Globo, parceiro do PT, diz o seguinte: Lula vai vetar. Diz a Gleice. Grave retrocesso na legislação. Tudo é um retrocesso. Tudo é um retrocesso. Aí, o Metrópolis primeiro trouxe a possibilidade. E depois o Globo confirmou que, não é mais possibilidade, o PT já entrou na justiça. Mas começa aqui, né? A confusão. Governo e senadores apostam que o Supremo cancelará a votação da dosimetria. Pronto. Vai derrubar na canetada. Ministros do governo Lula, senadores aliados, apostam que o Supremo acabará invalidando a votação da anistia. O problema seria o acordo que estabeleceu que as alterações feitas pelo Esperidião Amin seria apenas acertos de redação. O objetivo do acerto, desse acerto, foi evitar que a proposta tivesse de ser submetida a uma nova votação na Câmara. Falar, vamos fazer aqui o acordo, o Amin fazer aqui as modificações e ficou por isso mesmo, não vai entrar no mérito e passa aí para a sanção do Lula.
Caso as mudanças fossem de mérito, os deputados teriam de analisar o texto novamente. Aí acordaram que as mudanças não entram no mérito. Ministros de Lula já esperam que o Supremo seja acionado. Esperam, né? O PT acionou. Os ministros do PT esperam que o PT acione. E acionou. E determine o cancelamento de toda a votação. Forçando o PL voltar para o Senado em 26. Pronto. Auxiliares de Lula da área jurídica também tem avaliação semelhante. O entendimento é que o acordo sobre as alterações no projeto seria inconstitucional e deverá ser contestado no Supremo. A decisão seria mais um capítulo do mal-estar entre o Supremo e o Congresso. O Supremo está muito preocupado com o mal-estar, né, gente? O Supremo não vai dormir hoje com o mal-estar. Pois bem. Aí passou mais um tempinho, meia-noite de hoje, hoje é dia 18, com veto de Lula e ida ao Supremo contra a redução de pena Bolsonaro. O governo contrapõe o Congresso e pode ter novo embate. Não é isso? Lindenberg, líder do PT na Câmara, e Pedro Campos, líder do PSB, partido do Alckmin, anunciaram que entraram com ação no Supremo para derrubar a medida. Tá aí. Confia aí que essa turma tá pela democracia, que existe um coração batendo no peito de algum desses aí. Pra essa turma, o que? Oh, meu Deus do céu. Essa turma deve celebrar a tortura. Aí você fica se perguntando, cara, que acordo foi esse, velho? O que é que o Esperedião Amin fez de tão grave pro PT tá revoltado? Veja aqui, ó. Olhem que mudanças assim. Oh, meu Deus do céu, que mudanças absurdas, ó. 3 pontos que mudaram quando a dosimetria é aprovada no Senado, né, em relação ao texto da Câmara. Limitou o texto a 8 de janeiro. Ou seja, presos comuns, outros criminosos não serão abarcados por essa situação. Não vejo qual o problema disso. Benefício a Bolsonaro, porque mesmo com essa limitação, o projeto ainda alcançaria Bolsonaro. Ou seja, não 3 coisas, né? São 2 coisas, porque continua no mesmo ponto. Né? Assim, é restrita a questão do 8 de janeiro. E aí, com base aí nos cálculos, né? Porque se mudou a questão da dosimetria das penas, Bolsonaro, ele só, gente, vai ficar preso só 3 anos e 3 meses ou 2 anos e 3 meses. Só 2 anos e 3 meses pra se imagina. Você inocente, ficar preso só por 2 anos, né? Com 70 anos de idade, sendo torturado, com problemas de saúde, né? E é pouco. O PT queria matar Bolsonaro na cadeia. E tá ali, né? A lei de execuções penais prevê a progressão de regime para réus primários que cometeram crimes sem violência. As pessoas, enfim, né? A partir do começo 16% da pena. Com atos violentos, aumenta para 25%. É o caso dos crimes nos quais Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. O projeto permite o benefício do 16% para o ex-presidente e os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Então, assim, as mudanças foram basicamente nenhumas. É o mesmo pacote que está sendo discutido desde o princípio. 2 anos de cadeia para o homem inocente. Talvez o PT queriesse 20, né? Não, na verdade, o PT queria matar Bolsonaro na cadeia. Aí judicializou. Tem que judicializar. É um absurdo esse país, né, gente? É um absurdo esse país. Eu fico me perguntando, né? 1º de janeiro de 2027. Eu vou estar na posse do lado de quem? Onde é que vai estar Bolsonaro? Aqui não vai soltar Bolsonaro. Eu queria Bolsonaro solto, né? Tá lá na posse com ele. Ai, bicho, é revoltante essa situação do Jair, viu? A gente fica discutindo em 26, mas é importante até pra dar um ânimo, só pra gente não ficar só falando de coisa ruim. Mas é surreal, bicho, o que a galera faz com o Bolsonaro, sabe? É um tratamento dado a bicho mesmo, sabe? Trata igual, pior que bicho. Bicho, o pessoal vai tratar mal o bicho pra você ver no Brasil, você vai preso. Vai lá mexer nos ovos da tartaruga marinha, o Ibama te pegar. Agora com o Bolsonaro tu faz o que tu bem entender. Ninguém fala nada. Ai, mas vamos lá. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Vamos falar sobre 2026. Aqui. Nada importante, não. Deixa eu ver se eu solto a mensagem aqui. Isso é importante? Peraí. Deixa eu ver se aqui é importante. Não. Não é importante, não.
Fala depois. Mas enfim. Carlos Andreasa, bastião dos radicais de centro, fez sua análise ontem no Estadão pra falar o óbvio, né? Que quem tem votos é Bolsonaro. Aí vale a pena botar só pela pirraça, né? A Edson coloca ali um aspas dele. A reafirmação da liderança de Bolsonaro está posta. É uma reafirmação da força de Bolsonaro por meio do cavalo Flávio Bolsonaro. Eu indico e o cara cresce. Eu indico e o cara cai. O cara vai. Depois desse tapa na cara, talvez entendam que nunca foi sobre a indicação, mas o elo entre Bolsonaro e seus eleitores. A brincadeira, voto até no cachorro caramelo, sempre foi menos piada e mais aviso. Vamos lá. Vai lá, Andreas. Lacre. Jair Bolsonaro indicou um candidato. Havia uma grande expectativa, monumental expectativa, sobre essa indicação. E aí, é preciso registrar que Jair Bolsonaro nunca deixou de ser o grande eleitor. Aquele que apoiasse, quem quer que fosse, teria um crescimento. Sem querer desmerecer o crescimento de Flávio Bolsonaro, fosse Zema o indicado, Ronaldo Caiado o indicado por Bolsonaro, este é o meu candidato. Ato contínuo, um crescimento viria. A gente sempre falou isso, né? Não importa quem é, bicho. É o candidato do Bolsonaro. As eleições de 26 serão o candidato de Lula, que deve ser ele mesmo, contra o candidato de Bolsonaro. É o Brasil. Mas o pessoal quer porque quer a todo custo que seja o candidato do Centrão. Aí o Eduardo Bolsonaro até falou o seguinte, olha que coisa, né? Se o meu pai indica o Flávio carrega a rejeição. Mas se meu pai indicar o Tarcísio não carrega a rejeição não, porque são pessoas diferentes. Ah, vai tomar banho. Então é a qualidade do crescimento, a intensidade do crescimento. Estávamos todos esperando aquele que seria o candidato de Jair Bolsonaro, e uma vez havendo o candidato, Flávio Bolsonaro, todo mundo esperando para a orientação das suas posições, no que eu chamo de mercado eleitoral, todo mundo esperando a primeira pesquisa. Flávio indicado, gera uma pressão sobre ele, precisa se reposicionar na tabela. Esperemos a primeira pesquisa. Veio. A indicação de Flávio Bolsonaro por Jair Bolsonaro à presidência é forçar uma reorganização, forçar posicionamentos dos outros agentes políticos à direita, diante do fato de que se esperava, cobrava Bolsonaro por uma indicação e ele a fez. Os outros vão precisar se posicionar diante desse feito. É uma manifestação de liderança de Jair Bolsonaro, de reafirmação da sua liderança, comunicando para os do Centrão, para o Ciro Nogueira, para o Marcos Pereira, para o Antônio Rueda, mesmo para o Valdemar Costa Neto, comunicando. Não tomarão decisão sem a minha palavra. Tudo tem de passar por nós. Esse foi o primeiro recado. O que a gente pode dizer é que, nesse momento, tem um movimento de crescimento de Flávio, e aí eu estou falando aqui do mercado da direita. Flávio cresce, Tarcísio cai. Tarcísio, independentemente de Flávio, Tarcísio já perdia, como se diz, tração competitiva contra Lula. Então, a quadra de Tarcísio é ruim. E a de Flávio é, no campo da direita, boa. Ele é indicado do pai, havia expectativa de que o pai indicasse alguém. Indicado Flávio, havia uma expectativa de que ele não crescesse. E ele cresceu. E ele tem, no cenário em que, com Lula disparado na frente, em que ele é testado, repito, com o Tarcísio, ele tem 23% e Tarcísio 10%. O Sandro Tonini Silva pergunta qual é o motivo desse crescimento. Você sabe, né, Sandro? A indicação de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro como grande eleitor. Indicasse o filho Jair Renan, e Jair Renan cresceria. Isso. A reafirmação da liderança de Jair Bolsonaro está posta aí. Isso. E essa reafirmação sendo, repito aqui, uma razão para se levar em conta a hipótese de possibilidade crescente de Flávio ir até o final, de Flávio disputar a eleição em 2026. Alguém que marca 23% depois de indicado pelo pai, que cresce, que se descola dos demais candidatos da direita. É um cavalo no páreo. Cresceu muito diante desse momento. Tem uma reafirmação de força de Jair Bolsonaro por meio do cavalo, Flávio. Eu indico e o cara cresce. Eu indico e o cara vai. Nessa dimensão, que sempre foi muito importante aqui na nossa análise, de reafirmação da força, de garantia da força, de garantia do controle à direita, o número de 23% atende perfeitamente. Ah, meu Deus. Eu vi isso daqui, gente, só pra mostrar assim, ó. Não somos loucos, tá? Sabe?
Finalmente, né, cai a ficha. E aí você vê como na maior parte do tempo a gente só lida com o torcedor. Aqui vai na mesma linha. Esse aqui é bem mais curto, é só um minutinho só. Bruno Megali. É o Bruno Megali? É o Megali. O Megali lá da Band News. Enfim, Luiz Megali. Nem Caio nem Bruno, é o Luiz. Cuide só. Ele se mostra um candidato realmente competitivo. A pesquisa é muito ruim para Tarcísio. A grande esperança dos tarcisistas era que a pesquisa mostrasse que a candidatura de Flávio não é viável, ela é viável, né? E que Tarcísio seria mais competitivo e talvez o único capaz de derrotar Lula no ano que vem. Bom, a serem reais esses números, o retrato de momento não é esse. Quando são colocados os dois ali no mesmo cenário, Flávio tem mais votos do que Tarcísio, o que deixa claro que os votos da direita no ano que vem, neste momento, são de Jair Bolsonaro, né? Nenhum dos candidatos ainda conseguiu se desgarrar, conseguiu criar uma imagem própria que sobreviva à sombra de Bolsonaro, né? E nesse cenário, o filho, que teve bastante mídia espontânea, né, esteve muito no noticiário nas últimas semanas, apareceu com um crescimento expressivo. Para Lula, a situação continua a mesma, boa, confortável, mas nenhuma garantia de que isso vai se manter nos próximos meses, né? Essa situação pode mudar rapidamente, uma diferença de 10 pontos em questão de 2 meses, 3 meses, pode não existir mais. Mas esse é o retrato de momento, uma boa pesquisa para Flávio Bolsonaro, né? A direita será obrigada a levar a sério a intenção de Flávio, e Tarcísio fica numa posição um pouquinho mais desconfortável, talvez mais próximo do governo de São Paulo da reeleição. Ciro Nogueira comenta sobre Flávio, comenta sobre Tarcísio, mas ainda pleno isso daqui, pra não ficar na sequência se eu falar nada. A gente fala aqui pra vocês, sabe, de coração bem aberto, sem nenhum tipo de birra nem nada. Ninguém vai contar isso porque não tem também pra que contar nem nada. Mas isso que tá acontecendo, velho, eu fico assim de cara, sabe? Todo mundo sabe, gente, que Tarcísio quer ser candidato. Todo mundo sabe. Quando o Flávio reafirma, é porque o Flávio não quer gerar problema, porque a gente realmente acaba precisando de Tarcísio. Como ele vai vir pra reeleição, pô, a gente precisa do apoio, precisa de um cara realmente assim, se jogar de cabeça. A gente não tá na posição de dispensar apoio nenhum, sabe? Nenhum. Mas eu fico de cara, velho. Assim, é com a disfarçatez da galera fingindo não que Tarcísio não quer, que Tarcísio não quer, que Tarcísio não quer. Se eu soubesse aí da missa à metade. É porque tem coisa assim que é afirmação, que se você faz, eu fico até me questionando se poderia gerar até alguma brecha aí pra até, sei lá, tipo de processo, porque são afirmações muito fortes aí dessas movimentações. Aí tem que falar, não, mas estava em torno, o Tarcísio não queria porcaria. Não quer o quê, rapaz? Pelo amor de Deus, o povo acha que é todo mundo idiota, sabe? O povo acha que é todo mundo idiota. Você pega, por exemplo, não sei se a gente vai chegar até lá, senão a gente fala amanhã, mas vou até adiantar já uma coisa. Tem uma matéria aí que o Gil Diniz cobrou o Tarcísio lá na tribuna da Lesp pra apoiar o Flávio, colocar lá o nome dele mesmo assim, que vai garantir que vai estar junto na campanha e tudo mais. Acho que o Gil Diniz não sabe o que tá acontecendo. Tu acha que o Eduardo bate assim, o Eduardo não sabe o que tá acontecendo? Sabe? E é porque todo mundo fica nessa, assim, nesse vai não vai. Mas tá surreal, bicho, o que o Tarcísio tá fazendo. Enquanto continua esse mesmo discurso. Não, porque eu sou fiel, porque eu sou militar, não, porque eu sou grato a Bolsonaro. Rapaz, o cara ainda segue tentando fazer tudo que pode, que não pode, e arrumando desculpa. Cara, é surreal, bicho, o que o Tarcísio tá fazendo. É aquela coisa, né? Quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. O ego do homem é um negócio assim absurdo. É um negócio absurdo, viu? O que eu sei que pelo menos tem... Eu recebi tanta gente veio falar comigo ultimamente. Nossa, teve gente que já foi político numa imagem de direita mesmo. Direita mesmo. Segue apoiando até Bolsonaro fora da política. A pessoa decidiu... Não lembro se a pessoa não conseguiu se reeleger ou não quis mais. Mas de direita mesmo, nunca teve nenhum problema. Falou assim, meu Deus do céu, finalmente o pessoal tá vendo, né, o que tá acontecendo. E esse período tá sendo bom. Eles não vão falar nada nunca e não acho que também tem que falar não. Mas esse período tá sendo muito bom. Os 3 irmãos, o Eduardo, por Carlos e por Flávio.
olharem pro que tá acontecendo e cair a ficha, né? Eles não são bobos. O Flávio não é bobinho, não. O Flávio pode pagar de louco, né? Malandrão, Rio de Janeiro, Carioca. Ele sabe muito bem o que tá rolando. Mas ele sabe muito bem o que tá acontecendo. Vai pagar de bobo aí. O Flávio, essa própria rodada aí do Flávio no mercado financeiro, eu realmente não sei se o timing é perfeito, se deveria começar daí. Eu acho que o Flávio deveria ter começado a campanha os setores produtivos, junto ao agro, junto realmente essa é a base. Para quando chegar para falar com essa turma, chegar grande. Chegar grande. Mas muito do que está acontecendo aí, essa rodada com o próprio mercado financeiro, é para esvaziar o Tarcísio. Eles estão tentando esvaziar o Tarcísio. E segue aí, essa soldada tudo é para esvaziar o Tarcísio. Não é só a campanha do Flávio, não é para esvaziar o Tarcísio também. Eu poderia aprovar? Poderia, mas de métodos que não é bacana, né? Não são questões públicas. Mas eu fico de cara, bicho, com o que fica acontecendo, sabe? Ser governador do estado mais importante do país não é suficiente. Sabe? É o ego, não pode esperar, sabe? Não, papai, tu era um ninguém. Tu já virou governador de São Paulo, bicho. Fica feliz, cara. Feliz, bicho, sabe? Se contente com isso, vai pra reeleição, segue. Você conversa com a galera, tá clima de velório no Paço dos Bandeirantes. Vamos falar que não tá clima de velório. E o cara ainda tentando reverter de um lado, reverter do outro pra ver se vai. Não é pirraça, não. Não é pirraça mesmo. Mas vamos lá. Pelo tom do Ciro Nogueira, pode ter certeza é o tom do Paço dos Bandeirantes. Eu vi uma chamada na CNN que dizia: Flávio é um Bolsonaro que se vacinou. Precisei ver pra crer. E realmente tá aí. E o melhor é a pergunta que a jornalista faz. Fala assim, mas você não tá parecendo muito animado, Ciro Nogueira? Ela fala assim, você não tá parecendo muito animado. Ele fala, é porque eu queria o Tarcísio não foi. Impagável isso daqui. A candidatura do governador Tarcísio hoje é carta fora do baralho para a presidência? Vocês que venham trabalhando tanto pelo nome dele? Não, eu acho que o governador Tarcísio ainda hoje é o candidato mais forte. Acho beira ele ser imbatível numa candidatura. Mas eu não acredito na candidatura dele, ele disputando contra alguém da família Bolsonaro. Então isso se inviabiliza. Então o Tarcísio, para ser candidato, teria que ser um candidato único de todos os partidos de centro e de direita. E sim, eles seriam viáveis, mas eu acho que é mais do que legítimo a candidatura do Flávio. Eu tenho conversado muito com ele, eu acho que depende muito dele o desenrolar da campanha, se ele vai ser um candidato mais ao centro, que eu acho que a decisão eleitoral vai com esse candidato que consiga atrair mais o centro, já que ele tem a direita e a extrema-direita. Mas ele é um candidato completamente competitivo, é um candidato que já está no segundo turno, com certeza. O senhor me pareceu muito empolgado. Por quê? O senhor não está empolgado com essa candidatura, senador? Porque nós tínhamos certeza da candidatura do governador Tarcísio, que era uma candidatura que consolidava todo o arco de aliança de centro e de direita, era mais fácil. A federação só vai apoiar um candidato que tenha viabilidade para ganhar a eleição. Isso é que eu vou defender. Diminuir a rejeição passa por qual caminho? É ser um Flávio mais moderado do que foi o pai dele no passado? O Flávio é um Bolsonaro que se vacinou. Só aí já é um fator muito importante. Ele é muito mais ao centro do que o pai. O Flávio é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa que é do consenso, uma pessoa que é muito respeitada aqui no Senado Federal. Então, em matéria de moderação da família Bolsonaro, ele com certeza é o mais moderado. Aí, né? Então o Ciro Nogueira não tá muito empolgado, né? Mas fazer o quê? O choro é livre. Ao mercado, Ciro Nogueira enterra a candidatura de Tarcísio ao Planalto. Isso aí foi num evento, na Terra Investimentos, se não estou enganado. Aí no meio da conversa, né, ele previu que Flávio vai chegar competitivo, mas que o Lula vai acabar levando. É disso que diz, né? Rapaz, véio, porque ao invés de tu cravar que o Flávio vai perder, por que tu não trabalha, sabe? O Flávio vencer? Trabalha junto com essa turma, cria o clima, tudo mais. Não fala, não, isso aqui deixa. Macaco sabe o pau que sobe. Só trabalho, Ciro Nogueira, por ele. Pegando o gancho na questão da rejeição,
né, que diz que esse é o grande ponto, que ele não venceria. O Churrasqueiro relembrou aqui uma matéria de 2018. Alckmin encara o dilema. Você não gosta de mim, mas o mercado gosta. Investidores traçam um cenário perfeito, com Tucano no Planalto, mas ele não responde nas pesquisas. Parece bem, né, o cenário do Tarcísio. Aí o Churrasqueiro diz, ó, sempre que alguém fala em inviabilidade eleitoral de Flávio, eu sinto déjà vu. Em 2018, todos os analistas políticos diziam exatamente a mesma coisa sobre Bolsonaro e apostavam suas fichas em Alckmin, o suposto moderado. O resultado todo mundo sabe, né? E agora eles querem retomar em 26 o Teatro das Tesouras, que foi quebrado lá atrás. O Vilimigo também comenta, também falando de 2018, essa era uma pesquisa eleitoral em dezembro de 2017, do Datafolha e Paraná Pesquisas. Nela, Bolsonaro estava em segundo lugar, girando entre 18% e 22%. Os demais chegavam no máximo a 10%. Alckmin e Marina eram os preferidos do centro para alianças. E, por fim, quem foi que decolou e quem derreteu nas eleições de 2018? Imagina como é que vai ser, né? Agora 26. Aí ontem, o Flávio teve mais um evento. Mais pessoas no mercado. Teve também com o Marçal. Não sei se vai dar para chegar na parte do Marçal. Flávio encontra empresários em São Paulo e diz ser Bolsonaro moderado. Mais uma conversa para mostrar que a cada dia que passa é uma candidatura mais forte, mais viável, que será vitoriosa. Ao acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns que querem causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, progressistas, PSD e republicanos. Vê que o Flávio está se esforçando, ele está no papel dele. Ele é o policial bom. Aí tem os policial mal, né? Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado. Eu espero que isso reflita inclusive na confiança da população que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil. Aí vem a CNN. Tarcísio é aconselhado a se manter no páreo para 26. Ele não desiste. Segundo a apuração do analista Pedro Venceslau, há uma divisão dentro do Palácio dos Bandeirantes sobre o tema. Uma ala defende que Tarcísio deva focar na reeleição, enquanto outra sugere que ele não descarte a possibilidade de concorrer à presidência. O próprio governador ainda não tomou a decisão definitiva. Deveria. Fontes próximas ao governo paulista revelaram que o lançamento do nome do Flávio foi recebido como um balde de água fria e desmobilizou parte do grupo que já trabalhava pela nacionalização da imagem de Tarcísio. Pois é, né? Mas o Tarcísio não queria ser candidato não, gente. É conversa de quem quer gerar animosidade. O Flávio tá fazendo o papel dele. Tapando. Se o Tarcísio for reclamar... o Flávio vai falar o quê? Falar, Tarcísio, eu tô te defendendo a todo momento. Todo lugar que eu vou, eu te defendo. Tu quer que eu faça mais o quê? Tu já pensou em tu me apoiar? Pra ver se o povo larga do teu pé, Tarcísio? Parabéns, Flávio Bolsonaro. Trade Tarcísio perde fôlego e bancos encolhem 47 bilhões. Oh, meu Deus do céu. Caiu foi pouco. Eu compartilhei isso daqui ontem e cobrei o Breia. Falei, Breia, chupa. Aí ele falou, a Gleice de bigode. Tá celebrando aí quando o mercado cai. É mesmo, eu quero que os bancos se lasquem. O Renato comenta assim, ó, Dedé talvez tenha sido o banqueiro que mais atuou nos bastidores contra a Magnitsky, como noticiado pela própria imprensa. O BTG foi também um banco que mais perdeu o valor de mercado, com a queda de 18,1 bilhões. Rapaz... O Dedé é quase o chefe do Tarcísio e, curiosamente, foi o banco que mais perdeu, né? É como se o mercado enxergasse uma relação entre Tarcísio e o BTG. Parece que é uma narrativa, né? Parece que tem as pessoas enxergam uma ponte entre o Tarcísio e o BTG. Talvez passe pelo filho dele, que é funcionário do BTG. Aí o Estadão vai falar o seguinte: trade Tarcísio do mercado ignorou riscos e apostou em favoritismo que nunca existiu. E ele vai falar até dessa reprecificação de ativos. O mercado financeiro tem razão em temer a política econômica de um eventual governo Lula 4, já que o mandato atual não cumpriu o combinado com os eleitores de centro em relação às contas públicas. O problema é que grande parte da Faria Lima vinha apostando cegamente em uma vitória de Tarcísio, ignorando riscos embutidos nessa candidatura. Aí veio a candidatura do Flávio. Enfim, pesquisas, tudo mais, a pressão na frente do Tarcísio, aí tem uma rápida e forte reprecificação dos preços dos ativos, principalmente da bolsa do dólar. Choro e ranger de dentes.
Tarcísio nunca foi favorito, mas o maior risco em sua vitória é a proximidade tóxica e subserviente em relação a Jair Bolsonaro. Você vê a preocupação dos eleitores de centro. Uma eventual vitória de Tarcísio levaria a uma anistia para Bolsonaro e ao risco elevado do agravamento da crise institucional com o Supremo. É sim. Eu queria muito acreditar nisso, sabe? Queria muito que o Tarcísio ia comprar essa briga. Sem falar em retrocessos em agendas decisivas para o século XXI, como o quê? Combate às mudanças climáticas, igualdade de gênero, redução das desigualdades sociais. Olha, pelo menos na questão do clima, o Tarcísio não tem nada contra. Nada. Só olhar a saúde de meio ambiente dele. A reeleição de Lula, por sua vez, é uma carta em branco na economia, ainda mais sem o Haddad na fazenda. Ele não reequilibrou as contas, mas evitou um cenário pior. O Haddad é um herói, né? Herói do governo Lula. Isso aqui eu coloquei só para vocês entenderem o que são os analistas de economia. Você consegue entender a mente doentia dos analistas de economia do consórcio? Abre lá quando a economia da Globo e começa a ler. É disso daqui para pior. A reeleição de Lula, por sua vez... tá repetido, foi mal. Como mostrou a série Ajuste Fiscal, a encruzilhada do próximo governo, é consenso entre economistas, direita e esquerda, que o país precisa de uma terapia de choque fiscal em 2027. Aí, vamos ver qual é o choque fiscal. Tá na indexação das despesas obrigatórias. O que o Tarcísio falou que ele vai desvincular, né? Os 3D era desvinculação, desburocratização e outro lá. Eu falava desindexação. Tá vendo aí, né? O que era a promessa do Tarcísio? Tá nas indexações das despesas obrigatórias, que levam a um debate político difícil que atinge gastos com saúde, educação, salário mínimo. Nada indica que Lula mexerá nisso e o político que abraçar essa causa na campanha perderá votos. Tá entendendo? Você tá entendendo o que é que os moderados de centro querem? Gente, todo mundo sabe que se o Estado deposita R$100 na educação, vai chegar o aluno na ponta da linha R$1. É capaz de se perder 99 pelo caminho. Mas cortar isso daí não vai melhorar nada. Cortar isso daí não vai melhorar nada. A vida de ninguém vai melhorar. Só vai sobrar dinheiro para pagar juro aí para banqueiro e para quem tá ocupando o título da dívida. Esse caminho aí não tá resolvendo, sabe? A solução dessa galera... o Brasil tá gastando muito com a solução. Vamos cortar em cima do pobre? É sempre isso, bicho. O cara já sugere para você onde é. Não pode se discutir, por exemplo, cara, vamos aqui rever os subsídios. Vamos rever os subsídios. Os grandes empresários, campeões nacionais, vamos rever os subsídios. Não. Vamos para cima do pobre. Vamos para cima do salário mínimo. O Brasil hoje tem um grande ativo na economia. O quê? A independência do Banco Central. Aprovado no governo Bolsonaro. Lula fez indicações técnicas. E a política monetária tem conseguido compensar por hora esse risco que paira sobre as contas públicas. A dívida está aumentando de forma vertiginosa exatamente pela política monetária do Banco Central de colocar um juros irreal que ninguém consegue explicar, porque um país como o Brasil, com mercado consumidor, com dinamismo, segundo maior juro real do mundo, maior do que da Rússia. Um país em guerra, insancionado. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum. E o cara quer te falar que é essa ação sem sentido que está salvando as contas públicas. Levantamento do Banco Central. O Banco Central afirma que cada 1% que você aumenta na Selic, você vai gerar de custo, de rolagem de juros, 50 bilhões por ano. Saiu de 10 para 15. São 250 bilhões. Se alguém está preocupado com conta pública, deveria se questionar sobre a Selic. Mas a consequência da Selic elevada é o forte aumento da dívida pública por conta do elevado gasto com juros. O cara tá te falando que o Banco Central está nos salvando. E ele bota um ponto de segmento para falar: olha, o Banco Central que está nos salvando está aumentando a dívida pública. E o Banco Central está nos salvando o quê? O nosso equilíbrio fiscal. Como você pode salvar o equilíbrio fiscal aumentando a dívida pública? Faz algum sentido? Não. Isso é o consórcio. Na esquerda, o risco fiscal. Na direita, o extremismo bolsonarista. Não há candidatos moderados de centro.
Eu não aguento, velho. Eu simplesmente não aguento, sabe? É imbecilizando as pessoas dia após dia. O que faz a imprensa. Aí de novo a CNN, né? Após pesquisas, Centrão desmobiliza o plano Tarcísio. Tá duro, bicho. Tá, sabe, a realidade bateu na porta. A pessoa da Quest doeu. O resultado da Quest desmobilizou no bloco de centro-direita o chamado plano Tarcísio, né? O 3IT. O planejamento de partidos como MDB, PSD, PP era utilizar as pesquisas para convencer Bolsonaro a apoiar o governador de São Paulo, né? Extorquir Bolsonaro. Deu errado. Deu errado. O levantamento, porém, mostrou Flávio com intenção de voto semelhante a Tarcísio, apesar da rejeição mais alta. Não é semelhante, muito mais alta do que o próprio Tarcísio. Ainda assim, outro dado gerou pessimismo em dirigentes de centro. A rejeição do governador de São Paulo aumentou, enquanto o nível de conhecimento sobre ele diminuiu. O dado gerou dúvidas em caciques partidários se o aumento da visibilidade de Tarcísio no país todo pode posicionar de fato sua intenção de voto contra o Lula. O diagnóstico é de que, diante da última pesquisa, dificilmente Bolsonaro mudará de posição em curto ou médio prazos e que o eleitor de oposição está disposto em votar em um anti-Lula. É nada. Por isso, segundo apurou a CNN, o recado de que Flávio deve ser de fato candidato da direita já começou a ser transmitido ao mercado financeiro que torcia pelo Tarcísio. Foi o que eu falei pra vocês, só rodando pra tentar já começar a trazer apoio. O Flávio tá tentando meio que construir uma grande frente ampla de direita, né? Pode assim falar. Deixa eu adiantar, eu volto a falar disso. Aí tá aqui, né? Tarcísio é pressionado a apoiar Flávio Bolsonaro, que sofre com resistência de aliados. Aí vai lá o Globo, fala. Aí diz aí que o Flávio abriu distância pro Tarcísio, a Quest mostra isso. Mas aí o Flávio vem encontrando resistência, fala dos seus Malafaia e tudo mais. Mas a parte importante é essa. Uma das vozes a cobrar o Tarcísio é o Gil Diniz. Durante a sessão na Lesp, na terça, Gil disse que o governador, até recentemente o mais cotado para assumir espólio eleitoral de Bolsonaro, deveria até assinar um documento assegurando apoio a Flávio. O meu pré-candidato à presidência se chama Flávio Bolsonaro. Eu gostaria também que o governador fosse mais claro nas suas posições. Ele deu apoio público ao Flávio, mas eu gostaria inclusive que, se possível, ele assinasse um compromisso que aqui em São Paulo o senador Flávio Bolsonaro terá o maior palanque que qualquer presidenciável já viu. Eu não sei porque o Tarcísio não assinaria isso, né? Aproveitando para falar do Gil, e uma coisa que a gente falou também nos últimos dias, e que, ok, faz parte do jogo também, a turma tá tentando tomar a vaga do Eduardo, né? Estão precificando que Eduardo vai estar inelegível e estão querendo emplacar alguém na vaga dele. E Eduardo tá avisando, ó, o candidato é o Gil Diniz, viu? Só pra avisar vocês aí que se eu não for senador em São Paulo, é o Gil, viu? É o Gil Diniz. É o Gil Diniz. Sempre esteve aqui comigo, foi meu assessor. O Gil Diniz é aquela típica pessoa que o Eduardo fala assim, o Gil renuncia o mandato, ele renuncia. Por quê? Porque o Eduardo mandou. Aí, e você que é político assim? Pra mim isso deve ter grupo. É entender que existe uma hierarquia e que, se teve um comando de cima assim, alguma razão deve ter. Normalmente tem, né? Você pergunta, você vê se realmente faz sentido. Dificilmente a ordem assim vem, né? Tô só dando aqui um exemplo bem extremado. Mas enfim. Aí voltando, só pra fechar essa questão da frente ampla, falar aqui rapidinho duas coisas. Ontem, depois dessa reunião com o pessoal do mercado, lá foi em Alphaville, foi pra um evento, tava lá o Marçal com seus mentorados. E aí, a cara de pau do Marçal é sem igual. Ele declarou apoio, né? E aí disse que ele não quer magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis. A gente quem, né? Calma. Eu acho que Bolsonaro ainda é único, como disse Atsuki. É a coisa mais difícil do mundo a pessoa ter coragem, posicionar e virar o número 1 do Lula, né? E como diz mundial, nós vamos pra guerra juntos. Enfim, o Marcelo declarou apoio, deve usar suas redes sociais para ajudar o Flávio e tudo mais, até virou notícia da imprensa. Pablo Marcelo declarou apoio à pré-candidatura de Flávio à presidência. Eu sou bom de time, né? Não é pra não, porque eu vi de ontem, eu falando do vice, eu pontuava as coisas. Eu falei, gente, eu entendo muito bem algumas limitações. Sei que é impossível um governo de direita como um todo. Assim também como eu acho que é impossível você não buscar por esse tipo de apoio na campanha eleitoral. Enfim, e aí? Cara, eu sou bem realista. Tem que vencer a eleição mesmo. E se quiser apoiar o Bolsonaro, por que não, né? Tapando meu candidato. Meu problema é tu querer se lançar candidato.
Enfim, tem essa movimentação, um monte de gente ao redor, foi o que eu tava até comentando ontem. Não tenho expectativas do Flávio ser um paladino com a nova cruzada da Guerra Santa da Santa Igreja. Não vai ser assim o governo Flávio Bolsonaro. Tem um bem pés no chão disso daí. O que eu espero é que a ala mais ideológica ganhe força, ganhe tração, tenha espaço, e isso eu acho que vai ter. E a gente partir pro abraço. E espero que, enfim, né, o Flávio em algum momento, ele só tem que se preocupar nesse momento, nessa andada, né, dessa mega frente ampla direita, em equilibrar. Não ir nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Tentar o tempo todo fazer o que ele vem fazendo, né? Tentar compactuar os diferentes interesses. Nunca desprezar a base ideológica, sem também nunca desprezar o centro, e sempre falar que ele está aqui para agregar todo mundo. Sabe? Para agradar um, você não precisa dar uma banana pro outro. Fazer o que ele tá fazendo. Sou amigo de todo mundo, gosto de todo mundo. Ele se equilibrando assim até o final. Capaz de levar no primeiro turno. Vou mandar todos esses que eu dei play lá no Telegram. Tinha mais umas coisinhas pra gente comentar. A gente comenta depois. Vote em mim na Best. Não esqueça. Você só precisa votar uma vez só. Se não votou, se já votou, ótimo. Se não, primeiro link da descrição. E, como eu sempre digo também, se quiser me apoiar um pouco mais, pode ser um membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro. kimpai.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.